Olá, olá, internautas e ouvintes. Estamos de volta para mais uma gravação de episódio do Sono Arretado Podcast. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a neuropsicóloga e psicóloga clínica e do sono, Leia Andrade. Ela também é pesquisadora, compartilha conteúdos baseados em evidências sobre aspectos do sono, cognição, comportamento, reabilitação neuropsicológica, intervenções cognitivas e comportamentais e neurociências. Tudo isso afinado com o nosso objetivo principal do programa, que é as pessoas terem mais qualidade de vida e bem-estar quando elas têm um sono arretado de bom. As gravações estão sendo realizadas aqui no Mobile Studio no Recife, com imagens da Sunset Filme. E se você quer ter um sono arretado, tem que acompanhar o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast. E para saber mais a respeito do tema, a gente está aqui a partir da experiência da neurologista Sandra Martinez e da dentista Renata Greenfeld e Sandra Jordão. Na produção cultural, a gente tem também a participação especial de Manuela Calado, que é dentista e uma das nossas incentivadoras. Eu sou a jornalista Tatiana Meira e também vou acompanhá-los nessa jornada. Seja muito bem-vinda, doutora Leia Andrade. Obrigada. É uma honra recebê-la aqui no Sono Arretado Podcast e a gente começa logo perguntando sobre essa ligação do cérebro com o sono, né? Como é que o cérebro decide que é hora de dormir e o que é que acontece quando esse processo não funciona bem? Ok. A função do sono para o cérebro é basicamente para restaurar todo o organismo. O cérebro é um órgão que está em pleno funcionamento enquanto a gente dorme, né? Por mais que pareça, aparentemente, que a gente esteja ali num estado não ativo, mas o cérebro está trabalhando muito. É um cérebro ativo durante o sono. E ele tem ali uma função de fazer limpeza de toxinas, de restaurar o organismo, mas cognitivamente ele vai fazendo ali uma organização de informações que a gente tem durante a vigília, a gente vai ali escolhendo, entre aspas, né, o que vai reter na memória, o que vai esquecer, o que vai colocar ali no aprendizado, no processo de aprendizado, que é a memorização, mas o sono ele é crucial para a restauração geral do nosso organismo e para a nossa cognição. Ótimo. A gente tem Sandra Martinez para poder perguntar um pouquinho sobre essa questão do impacto cognitivo, né, Sandra, dessa falta de sono. Isso, Leia. A gente sabe que o sono é fundamental para consolidar a memória. É uma das funções do sono, não é a única, mas é uma super função e a gente consolida a memória quando a gente está no sono profundo, quando a gente está sonhando. Quando a gente dorme pouco, a gente dorme poucas horas, isso aí prejudica a nossa memória? E principalmente qual tipo de memória é mais prejudicada em quem dorme pouco? Perfeito. Quando a gente está ali no contexto de privação de sono, as principais funções cognitivas que são afetadas, principalmente funções executivas, que aí eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre elas, mas basicamente a atenção, memória de trabalho está dentro das funções cognitivas. As funções cognitivas, especificamente funções executivas, é um conjunto de funções que a gente está aqui no dia a dia. É o planejamento, é a tomada de decisão, é a flexibilidade, se eu me comporto de uma forma ou de outra, a mudança de comportamento, tudo isso, a memória de trabalho ali é de funções de organização, de informações ali do meio, puxo lá da memória de longo prazo, eu estou aqui o tempo todo trabalhando aqui rapidamente no meu dia a dia para chegar num propósito, num objetivo. Basicamente, esse funcionamento com privação de sono, ele fica prejudicado, né? A memória de trabalho, memória de curto prazo, a atenção, ela diminui, a sustentação da atenção, o próprio reflexo ali de responder a um estímulo, existe essa demora, né? Uma lentidão ali para o raciocínio. Então, basicamente, cognitivamente, atenção e memória são as principais que estão ali no dia a dia, né, da reclamação de algumas pessoas que não dormem bem. Só para complementar, quando a gente dorme pouco, dá para confiar nas nossas tomadas de decisão? Ou quando a gente tem uma decisão importante, é melhor dormir bem? Melhor dormir bem. Dormir bem é melhor para tudo. Melhor. Não vá para shopping se não tiver dormido bem na noite. Isso. Não comprar o shopping todo. Verdade. Mas basicamente, assim... A tomada de decisão fica pior, né? Diminui a potencialidade de tomada de decisão. Basicamente, no dia a dia, o que eu trago para as pessoas e pacientes, né? Se você percebe que você teve uma noite de privação de sono, ou se está no contexto mais crônico, que dependendo do distúrbio de sono, né? Assim, basicamente, o importante é buscar ajuda, buscar o tratamento, né? Mas se for um dia que for um dia atípico, ou por uma semana atípica, uma semana de prova de um jovem adolescente, uma mudança, alguma coisa nesse sentido, que causou aquela privação de sono, talvez ali, elencar ali, escolher ao longo dos próximos dias o que de fato é prioridade. Eu faço 10 coisas, dessas 10
10, o que 5 eu não posso deixar de fazer? Ou se forem 5, 3 desse dia, mas que você diminua o freio, a velocidade, para tentar o máximo possível entrar dentro de um fluxo, assim, para tentar manter a atenção que já está ali prejudicada por conta dessa privação. São Então, estratégias, na verdade. Dormir bem é fundamental para que a gente tenha uma memória ativa. Perfeito. E o que é que a gente vê muito no consultório? Sim. É perda de tempo dormir. É verdade. Não é? Não, ou então eu durmo tão bem, mas aí, no própria história que a gente faz uma anamnese detalhada, ele esquece várias coisas. Isso. Né? Ou fica sonolento e vai bocejando e fala que dorme super bem, mas fica abrindo a boca durante a consulta. Exatamente. A questão da memória, ela é prejudicada. Que coisa, né? Renatinha, você ia perguntar um pouquinho sobre saúde e essa questão da parte mental mesmo, né? Relacionada ao sono. Isso. É que, assim, a gente sabe que em períodos de ansiedade, estresse, né? Durante uma depressão, o sono é uma das primeiras coisas a ser abalado, né? Sim. Mas o que é que vem primeiro? É você ter a dificuldade de dormir, um problema para dormir ou a depressão? Renata, as duas coisas podem acontecer. Hoje em dia, o que a gente já sabe, na verdade, dos últimos anos para cá, a gente não considera mais assim, o que trouxe o quê. A gente pode saber disso a partir da escuta da história do paciente. Eu sei que a minha ansiedade veio primeiro, eu ficava muito ansiosa e depois eu passei a não dormir bem, se a pessoa relatar isso aqui. Ou então, tive uma insônia, por exemplo, de pacientes que pós-parto tiveram a partir dali de uma privação de sono, mas tiveram comportamentos e pensamentos adaptativos, que a gente fala isso na terapia, né, que acabam cronificando aquela insônia ou privação de sono que era só para ficar naquele períodozinho ali. Sim, mas gatilhou, né? Gatilhou, e aí a pessoa se preocupou, aí veio a ansiedade, então assim, a gente pode escutar isso da história do paciente. Mas quando não se tem muito bem isso esclarecido, o que importa? Se eu tenho ansiedade, insônia, ou depressão, insônia, as comorbidades existem, tudo precisa ser trabalhado e tratado. Agora, porque eles se retroalimentam. Se eu trabalhar insônia ou ansiedade e não trabalhar sono, posso melhorar isso aqui, mas a insônia está aqui, né? E permanece, dificulta essa remissão aqui dos sintomas de ansiedade e depressão. Tem alguns tipos de insônia, né? A gente tem uns tipos de insônia, assim, qual que influencia mais? A nível de saúde mental? Sim. Eu diria que todas. Confesso a você que eu recebo pessoas assim que têm insônia inicial, de manutenção. Que todas vão prejudicar, né? O sono ali bem fragmentado, ou aquele que acorda antes do momento que gostaria de acordar, eu acho que acorda muito antes e não consegue voltar a dormir. Eles, né? A privação de sono por si só, ela pode inclusive trazer sintomas de depressão ou causar ansiedade e a depressão. E esse uso exagerado de eletrônicos, Sim. ele pode interferir Bastante. nessa ansiedade, nessa privação de sono, porque a gente vê que as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Bastante. E não tem mais idade, né? Não tem mais Sandra. idade. É a criança, o de adulto, criança, o idoso, tá todo mundo. Todo mundo. Então, assim, tem estratégias para a gente guiar, pelo menos, a população. Tem. No seu dia a dia, o que é que você recomendaria? Sim. A própria higiene do sono, ela traz bastante, uma lista, na verdade, de comportamentos para a gente poder organizar a rotina ali das pessoas, né? É claro que a gente vai aqui sempre lembrar que a higiene do sono, ela precisa ser personalizada, né? Claro. Sempre. Os estudos já trazem isso. Porque se fosse tão facinho assim de fazer, a gente baixava lá a listinha na internet, fazia e dava certo. Cansei de receber, estou aqui porque o médico mandou vir para cá, fiz tudo, não deu certo. Até a higiene do sono eu fiz. Como é que você fez sua higiene do sono? A gente vai para a especificidade, né? Idade, rotina, hábitos sociais. Então, a gente vai especificar. Agora, a nível de uso de telas, a gente já sabe aqui que todos nós, né, tem a questão da luz branca e azul, né? Mas não é só por conta da luz à noite, é do conteúdo também. Então, assim, a gente está falando ali para diminuir não só luzes antes de dormir, que é esse ritual pré-sono ali antes de ir para a cama, diminuir também os estímulos. Estímulos sensoriais, estímulos de luzes, mas também, às vezes, até um livro. Você não falou que era para ler, mas não falei para você ler um livro para entrar na madrugada. A pessoa vai estudar cálculo 3. Mas eu estava lendo também, não dá, né? Exatamente. Aconteceu, inclusive, a semana passada, assim, mas você não pediu para eu poder sair, fazer alguma coisa se eu tiver da cama, né, para não associar a cama ali com vigília. Ele foi trabalhar. Eu fiz, não, mas não vai trabalhar, você tem que ir, coisas relaxantes, enfim. Então, assim, o estímulo, ele também contribui. Agora,
A gente sabe que hoje em dia é uma ferramenta que é maravilhosa, Com a internet, a tecnologia, mas é uma faca de 2 gumes. A gente precisa também saber colocar ali alguns limites, independentemente da idade. Porque existe ali um contexto mesmo que pode gerar, como já existe, dependência tecnológica. Isso. Crianças, jovens e Excelente. idosos. Mas a criança tem que ter menos tempo de tela. Menos ainda. ainda. Até 2 anos, nada de Nada telas, de né? tela. Isso é importantíssimo. E a partir de 2 anos tem os cálculos, né, que são feitos, já né? vai aumentando gradativamente, com muito cuidado, né? De pediatria ali, é o acesso limitado, né? O que é que você recomenda, assim, pra gente fazer com a criança que tá com a tela? Como é que a gente faz? Primeiro idade, né? Acho que é importante a gente pensar aqui. Tem a associação, acho que não sei se é brasileira, desculpe aqui a falha, de pediatria, ou é americana de pediatria, enfim. A americana e a brasileira, elas falam disso. Elas falam bem direitinho, assim, né? Até 2 anos sem telas. É um desafio para os dias de hoje. Né? Então, assim, 0 telas, a partir de 2 anos em diante, e aí vai dando a partir das idades, vai dando ali o que seria interessante. Assim, eu, particularmente, o que eu coloco? A gente não vai ser radical, a gente vive num mundo de tecnologia. Tecnologia nos ajuda muito aqui, é um exemplo. A gente está indo aqui, né, alcançar tantas pessoas no mundo, né? Mas é com limites, né? Se a gente não colocar limites, inclusive para nós mesmos, a gente não vai... Com certeza. É dizer mesmo ao menino que, assim, a partir de tal hora, né, mamãe, ele não pega no celular. Se vai ter tal hora, mas mamãe, então... Aí já é um trabalho, inclusive, olha, muito bom para poder ajudar essa criança, para poder, inclusive, lidar melhor com as emoções, com a regulação emocional, com a frustração de ter que parar ali quando não quer. Vai chorar, mas no outro dia vai ter de novo. Então, esse limite também é um processo ótimo, educativo para a própria criança. Excelente. E assim, o que é que eu tenho visto muito, com muita frequência? Casais que procuram consultório, e aí um tá roncando e o outro tá insone. Como fazer para conciliar, né? Isso é bem complicado. E quando a gente vai ver, os dois roncam. Mas, na realidade, um sente mais do outro, do que o outro. O que não dorme reclama e o que dorme... Exatamente. E aí, o que é que a gente, na sua prática clínica, você deve, né, também receber bastante, né? Tem bastante. Tem o caso de casais que os dois têm dificuldade de sono e tem aquele que acaba ficando com dificuldade de sono porque desperta pelo distúrbio do outro, ou do ronco, ou do, enfim, né? Ou dos movimentos. Então, no final das contas, o que a gente pede, né? Assim, se a pessoa que vem para mim, por exemplo, que chega com dificuldade de sono, ela vai ser trabalhada, mas o parceiro ou a parceira está com dificuldades também. Então, a gente acaba trabalhando os dois. Uma coisa que parece ser um pouco polêmica, ou gera polêmica nas famílias e nos casais, é durante o tratamento de sono, seja com os dentistas, com os psicólogos, com os médicos, a possibilidade de verificação. Alguns conseguem fazer muito bem essa mudança mais radical a nível de sono, mas pensando em cada um ficando ali no ambiente, para depois voltar. Né? Ou então, dependendo do caso, sempre a gente vai para a especificidade, né? Digamos que seja uma pessoa que chega para mim com insônia, comorbidade, né? No caso da comisa, né? Que é a apneia do sono obstrutivo. Então, a gente vai trabalhar os dois. Aí, de repente, a Sandra já faz lá a consulta e indica o CPAP, ou então vocês escolhem o aparelho. Né? Então, se está tudo isso harmonizado e a pessoa passa a dormir melhor, de repente não precisa nem sair da mesma cama. Mas tudo precisa ser minuciosamente... Às vezes até volta a dormir bem. E dormir bem. A maior parte, né? Diz, agora eu tenho vida. Exatamente. Né? A gente recebe, né? Os casais separados já, né? Isso. Chegam, cada um dormir no quarto e voltam a dormir juntos. E voltam a dormir juntos. Eu acho que a gente salva casamentos. Também acho. É verdade. Também acho. Múltiplas funções. É verdade. Joia. E um outro assunto que a gente separou aqui seria essa questão da gente fazer um comparativo entre vida real e teoria. Se você, como especialista, né, Leia Andrade, segue à risca essas regras do sono, ou você também já maratonou série até outras horas? Como é que é você como exemplo, né? Gente, assim, eu particularmente, o que eu trago não só para a minha própria vida, mas para a vida de todos os pacientes. Eu acho que as coisas muito radicais acabam a gente trazendo muito mais ansiedade do que uma leveza na vida, né? Criar hábitos saudáveis, inclusive bons hábitos de vigília e sono, é uma construção passo a passo. Se para a pessoa, se para mim, para vocês, o paciente, começar com ansiedade, até para construir o ritual pré-sono, começa aos pouquinhos, de forma leve, né? Então, só que de forma... o que seria uma forma leve? Ok, eu não vou ser tão radical.
amo a série tal. Eu já maratonei, vamos dormir 1h da manhã, antes das bebês, né, claro. Eu não sei o que é televisão, depois que eu tive bebês, por enquanto. Mas aí, assim, dá vontade, né? Vamos assistir uma série, mas não, vamos dormir que é melhor. A gente que idade elas estão agora, doutora? Vão fazer 10 meses, gêmeas. Realmente. Então, é desafio, eu não consigo, assim, às vezes... Um programa do sono da mãe de gêmeos. Pronto, neste momento, assim, eu faço questão, eu e meu esposo, de estar fazendo o ritual pré-sono com as bebês. Então, quando já no finalzinho do dia, no início da noite, a gente diminui luzes para elas, constrói o ritual pré-sono. Só que a gente acaba entrando no ritual pré-sono. Termina porque funcionando a gente acaba vocês, funcionando, né? A gente acorda muito cedo por conta delas e acaba dormindo mais cedo por conta delas, porque a gente coloca elas para dormir. Então, vai muito de cada casal, de cada família, de cada fase. Mas, sim, já maratonei, já entrei na madrugada. Mas o que eu quis dizer sobre vida leve, mais flexível e não rígida, é que no dia a dia, o importante é você ter o hábito. Eu não vou todas as noites, nem vou todas as semanas, porque entra no contexto de jet lag social, né? Durante a semana tá bem certinho, então dias livres, amanhã eu não vou trabalhar, então vou entrar na madrugada. Isso esse é um tema desanda novo, tudo. jet lag Esse é um tema novo. Isso é importante. Jet lag social é bem comum hoje, né? Muito. Não consegue dormir durante o dia, porque tem que trabalhar, estudar e tentar recompensar no fim de semana, dormir mais no fim de semana. E sono a gente não recupera, né? Isso é importante. A gente não recupera. Todo mundo quer saber, eu dormi mal 1 noite, 2, quando é que eu vou recuperar? Quando que a gente vai recuperar? Perdeu. Aquele sono perdeu. Você vai se organizar para passar daqui em diante e dormir melhor. Mas aquele dia lá... daqui para frente. E rotina, né, Leia? Rotina é fundamental. Isso tem se falado muito mais recentemente. Rotina. Não só dormir bem e tal, mas ter rotina direitinho. Não ficar acordar na mesma hora, dormir na mesma hora. Variar demais. Na mesma hora, faz né? bem para a saúde. Exatamente. Faz bem para a saúde. Exatamente, o cérebro fica confortável, né, com a rotina. Funciona bem, porque entra na ritmicidade. Coração, protege o coração, protege a parte metabólica, a glicose, protege cognição, memória, humor, o cérebro vai envelhecer melhor. Isso. Então, a rotina é importantíssima. Eu, particularmente, sempre trago 3 pontos, bem rapidinho, tá? Que a gente fala muito sobre... as pessoas me perguntam muito, né? Quantas horas de sono eu preciso dormir? Olha, horas de sono não é o primeiro e nem o único parâmetro. É horas com qualidade e dentro de uma boa ritmicidade. Ritmicidade é você pensar aqui dentro do ritmo circadiano. Claridade, escuridão, dia, noite, vigília, sono. Organizando tudo isso aqui, o organismo, porque o comportamento, ele também interfere... ou melhora o funcionamento orgânico pelos nossos hábitos. A gente não tem só luz e escuridão como um fator ali de sinalizar para a gente, né? Dia, noite, acorda, dorme. A hora de refeição, a hora de jantar, que horas, café da manhã. A sua noite começa o que você faz durante o dia. Exatamente. Almoçar cada dia no horário, não almoçar num dia, almoçar no outro, tudo isso é ruim. É ruim. Para a nossa saúde. Por isso que higiene do sono é tudo que a gente faz ao longo do dia, não é só antes. Não é só à noite. Antes de dormir. Importantíssimo dizer isso. E pensando assim, me diga aí uma dica para quem quiser dormir bem hoje à noite. Hoje à noite. Ter um sono arretado hoje. Arretado, dança um forrozinho. Sono arretado, vamos lá. Eu acho que é muito característica de cada um, mas de uma forma bem geral, se as pessoas começarem no final do dia, mostrarem através do seu próprio comportamento que o dia já está anoitecendo, que na verdade já anoiteceu, né? De repente a gente só sai ligando as luzes e estica um pouco mais a vigília. Mas mudar os hábitos mesmo, de estabelecer, não somos contra tecnologia, nem telas, nada, mas estabeleça o horário até que horas vai, né? A dificuldade muitas vezes até de dizer não para a tela, isso é uma coisa até ser trabalhada, né? Isso. Mas diminuir essa tela, fazer algumas coisas boas e relaxantes, né? Isso depende da idade. De casa, né? Porque às vezes tem gente que chega em casa e sai tá ligando tudo, né? Coloca a luzinha mais indireta, isso já o nosso cérebro já está percebendo que tem menos luz, capta menos luz. Uma alimentação mais leve. Mais leve. Então, às vezes um cheirinho no ambiente. Gostoso, um banho relaxante. Um chazinho quente. Um chazinho quente, leitura, conversar e não interagir, não com telas entre as pessoas, fazer leitura em conjunto, ler para as crianças, enfim.
ter atividades, podem ter, mas que sejam relaxantes, que sejam ali sinalizadoras para a gente, para o organismo entender que a gente está ali desacelerando. Ótimo. Se a gente falar, a gente podia chamar de histórias de travesseiro, né? Voltando para essa questão do particular e dos exemplos que você já viu em consultório. Tá. Qual foi o caso mais curioso ou engraçado, claro, que eticamente você possa contar sem citar Certo. nomes, que você já ouviu no consultório sobre problemas para dormir? Assim, qual foi a coisa mais fora da curva? Certo. Eu tive alguns, tá? Mas assim, eu vou trazer uma... eu tenho uma recente, que aí, logicamente, não vou entrar em detalhes, mas assim, eu achei muito interessante que ela chegou com muito bom humor, apesar de uma insônia crônica e um uso de hipnóticos crônico também, de muitos anos. E aí ela veio assim, a minha neurologista mandou eu vim, obrigada, ela deu uma gargalhada, eu não aguento mais, assim, eu vim para psicólogo de jeito nenhum, minha família falava que eu precisava, não é, eu não sou doida, e aí ela começava a rir assim, eu falei, calma, eu vim psicólogo, não é porque você é doida. Né? Então, no final das contas, eu me surpreendi, porque ela com muito bom humor, apesar da insônia, por conta dos medicamentos, eu já estava quase de alta já, mas ela se engajou completamente no processo. Ela tinha muita... né? E reagiu tanto para reagiu tanto, demorou tanto para chegar, e ela já está quase assim, quase indo embora, sabe? E dormindo melhor. Então, no final das contas, assim, é um bom humor que ela trouxe ali, mas, assim, eu não vim porque eu quis, a minha neurologista me obrigou. Ainda bem que ela me obrigou, ao ponto, por quê? Porque a médica falou para ela que o hipnótico, tanto que ela utilizava, ela poderia ter risco de queda. Quando ela caiu e quase se acidentou, ela fez, agora eu preciso ir para psicóloga. Tá Percebe? Precisou ter uma coisa um pouco mais extrema, né, para ela teve um chegar a contexto extremo. Mas ela é maravilhosa, se engajou e já ela tá de alta. Acho que só para ficar claro que Leia está falando tanto de insônia, é que hoje um dos principais, se não o principal tratamento da insônia crônica é terapia cognitiva, né? Uma psicoterapia, não é nem medicação necessariamente. Por isso que Leia é tão engajada no tratamento de insônia, porque o psicólogo tem esse papel. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, super funciona para insônia, bastante. Tem muita evidência e é tratamento de escolha, muitas vezes. É o primeiro tratamento, muitas vezes. Exatamente. Exatamente. Inclusive, até na área de avaliação neuropsicológica, que eu trabalho também. Enfim, e nas terapias de uma forma geral da TCC, para outros contextos, né? O sono sempre está lá. Por exemplo, quantas pessoas chegam para mim, independente de crianças, adultos, jovens, idosos, enfim, vim fazer uma avaliação neuropsicológica porque a médica mandou, ou porque eu estou percebendo, ou então porque minha esposa, ou porque meu filho, enfim, chega lá com queixas cognitivas, e aí a gente vai fazer ali uma investigação, não que ele não possa ter ali uma dificuldade específica cognitiva, um transtorno, um TDAH, enfim, né, as pessoas falam assim, eu estou com déficit de atenção, pera lá, aí quando a gente vai ver, não dorme bem. Então, assim, a gente faz uma avaliação bem apurada, mas o sono, ele precisa estar na nossa prática. E todos os profissionais de saúde. Com privação de sono tem déficit de atenção de verdade. Né? Exatamente. Então, tem uma confusão muito grande, né? Porque simula, inclusive. Exatamente. Não que a pessoa não possa ter, né? Um diagnóstico, enfim, específico, mas... confundindo. Exatamente. Investigar, né? Investigar e tratar. Geralmente as pessoas que a gente sabe que tem só um contexto de sono, quando trabalha, as funções cognitivas, elas voltam... E muitos pacientes com apneia, né? A apneia fragmenta o sono. Exatamente, a apneia. O paciente, às vezes, não tem ideia de que aquela doença, a apneia, faz tanto a privação de sono, porque ela fragmenta, né, Sandra? A gente não pode esquecer, porque às vezes o paciente chega para o neurologista, para neuropsicólogo, encaminhada de um médico, muitas vezes, porque está com problema de memória, quer saber se tem um Alzheimer, se tem uma demência, e a gente tem que saber, tem que estar na cabeça do profissional que a apneia do sono simula um esquecimento, simula um déficit cognitivo. Às vezes tem uma apneia grave e precisa apenas tratar a apneia. Por isso que você sempre pergunta do sono do paciente que chega para saber se está tudo bem, se está com uma demência ou não. Exatamente. Né? Mas acho que não necessariamente a apneia é grave, porque há pacientes que têm uma apneia leve e tem muito mais queixa, inclusive de despertares noturnos, do que os pacientes que têm uma apneia mais grave. Então, realmente tem que buscar independente da investigar, né? Eu acho que quando tem o ronco, que todo mundo acha que é normal, né? E eu acho que cada vez mais nas avaliações tem que se colocar ronca, tem parada respiratória, como é seu dia, né? Eu acho que isso aí enriquece bastante, né? Enriquece, exatamente. Muito.
demais. Ótimo. A gente pode também conversar um pouquinho, doutora Léa, sobre essa questão dos sonhos e da ciência. E aí eu te pergunto, sonhar muito significa que a gente está dormindo bem ou mal? Ou é só coisa do nosso cérebro que está ali se divertindo um pouquinho? Se você chegasse para mim, já chegasse lá assim, Léa, eu estou percebendo que eu estou sonhando muito, eu ia investigar. Por que você está percebendo tanto os seus sonhos? Pode ser muita coisa, inclusive, até porque todas as fases a gente já sabe que hoje em dia, na verdade, é um bom tempo, né? Não é só a fase REM que a gente tem ali os sonhos, né? Mas todas as fases. Mas, de repente, é uma pessoa que tem ali um sono bem fragmentado, acorda e percebe que está sonhando, né? Pode ser simplesmente por isso, mas se a gente também acordar pós-sono REM, geralmente é aquele sonho bem detalhado, que a gente narra, também, né? Conta uma história, mas nas outras fases, nas fases iniciais e mais superficiais do sono, a gente também tem aqueles sonhos mais desencontrados, que mistura, saindo da vigília para entrar no sono. Os sonhos fazem parte de todas as fases do sono, dos ciclos de sono. Eles têm uma função de organização, de informações, até mesmo ali de contextos mesmo, assim, de prever situações, de como o cérebro vai se proteger, vai se organizar para a sobrevivência, contextos ali pontuais que a pessoa esteja passando, seja de situações boas a estressoras. Então, o cérebro ele precisa também organizar tudo isso aqui que a gente vai lidando com a vigília e, através dos sonhos, a gente organiza. Mas se a gente não sonha nada também, não quer dizer que a gente não dormiu bem. Nem sempre a gente vai lembrar dos sonhos. Esse é um outro lado, né? Por isso que, assim, lembrar sempre dos sonhos pode ser porque você está acordando, a pessoa está acordando logo após alguma fase ali, lembrou do sonho, e que também pode ser natural, tá? Nem todo despertar é um distúrbio de sono, né? Ou simplesmente não tá, ou simplesmente se acordar e perceber, não lembrar que sonhou, não significa que a pessoa não sonhou. Ela só não lembra do sonho, mas sonhou. E alguns remédios também, às vezes a gente começa a tomar um remédio, a gente começa a sonhar mais, aí depois volta ao normal. Tem remédio, né? Alguns remédios para pressão, beta-bloqueadores, alguns que mexem um pouquinho com isso. Aumenta sonhos. Aumenta sonhos, verdade. E pesadelo isso. Também, né? Também. Pesadelos também. Sonhos vívidos, às vezes, quando tomam algumas medicações. Por isso que tem que perguntar o que está tomando, mudou medicação, está com sono fragmentado, ronca. Às vezes tem uma apneia do sono em REM, aí se lembra muito do sonho, porque dorme mal, acorda mal. Exatamente. Então, tem que perguntar algumas coisas, Tem que perguntar, como é que está acontecendo esses sonhos, porque está lembrando tanto, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes, eu atendo muito trabalhador de turno, né? Certo. E aí, ele não vai poder ter o sono que a gente tanto quer, que ele durma de manhã, leva um solzinho, né? É verdade. Durma à noite, aliás, durma à noite e de manhã ele tenha o dia levando a claridade e tudo. Ele é exatamente o contrário disso tudo. Tem uma orientação para essas pessoas, porque eles sempre perguntam, né? Porque é uma vida bem sacrificada. Bastante, né? Bastante. Como a Sandra falou sobre a insônia, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela também abrange os demais distúrbios de sono. Para trabalhadores em turnos, o que geralmente a gente traz aqui para eles. A gente vai trabalhar o máximo possível de intervenções, de planejamento, até de cochilos programados, enfim. Mas a gente vai fazer uma rotina, ajudar essa pessoa a ter menos prejuízo possível. Dentro do que ele pode, né? Não significa que as pessoas que trabalham em turno não vão ter prejuízos, porque nós não somos seres noturnos, né, gente? Isso. Então, no final das contas, assim, mas eu não durmo de manhã, mas dormir de manhã é diferente de dormir de noite. Redução de danos, né? Vai ser só uma redução de danos. É uma redução de danos, realmente. Isso. O ideal mesmo, seria todo mundo dormir à noite e funcionar de dia, mas não é a nossa realidade. E, realmente, tem muitos serviços, inclusive da saúde, que precisa funcionar 24 horas. A gente precisa pensar em estratégias para essas pessoas e consegue, através de contextos de estratégias, não só médicas, como comportamentais também. Certo. Tem algum lugar que eles possam procurar, tipo um serviço público que oriente alguma coisa em relação a isso? Isso é uma dúvida minha mesmo. Certo. Em relação a trabalhadores em turnos, eu acredito que, assim, existe o próprio processo psicoterapêutico ou mesmo de psicoeducação. As pessoas, de uma forma geral, a nível de profissionais de saúde, podem levar essas informações, né? Tendo serviços dentro dos ambulatórios, dos serviços públicos de saúde, enfim, dos próprios hospitais. Eu acho Escola de psicologia também, né? Escolas de psicologia, clínicas de psicologia, faculdades. E uma coisa que a gente está fazendo, e vocês estão fazendo muito bem, inclusive, fazendo esse podcast, é a gente poder fomentar ainda mais o contexto das áreas de saúde de uma forma geral
para levar essas informações o máximo possível, inclusive as próprias empresas, os próprios hospitais, trazerem atualização para os profissionais, inclusive não só para os pacientes, mas para eles trabalham em turno, né? Geralmente são as pessoas que mais se queixam a nível de qualidade de sono, profissionais de saúde, inclusive enfermeiros especificamente, os estudos trazem com muito déficit em relação a nível de saúde pelas privações de sono, enfim, né? Eu acredito que a educação é um caminho bem importante, que é o que está acontecendo aqui, né? É fundamental também, acho. Vamos passar para os nossos agradecimentos, né? Que está chegando a hora da gente se despedir. É sempre muito interessante ficar por dentro desses assuntos que podem levar as pessoas a terem um sono arretado e a viver com bem muita disposição, né? A gente agradece imensamente a presença da doutora Léa, que compartilhou conosco aqui seus conhecimentos, né? E são conhecimentos de extrema importância. A gente vai entregar uma lembrancinha para ela. Obrigada. Para você lembrar da gente. Quando for fazer sua higiene do sono, tomar seu chazinho. Você tomar seu chá à noite. Não vai poder esquecer da gente mais. Deve. Quer que eu se deve? Café no máximo, viu, gente? Sim, até mais cedo, até né? Mais cedo. Café fica cerca ali de 6 horas no nosso organismo, né? Um então, lembrete que é um desejo nosso que para você tenha um sono arretado de bom. Tchim. Que ótimo. Lindo. Legal. Esse podcast está sendo gravado no Estúdio Mobile com imagens da Sunset Filmes e produção de texto, roteirização e apresentação minha, Tatiana Meira, a partir das contribuições das médicas e dentistas especialistas em sono, Sandra Martinez, Renata Grinfeld e Sandra Jordão. E a gente segue em busca de patrocínio cultural. Quem se interessar pode nos mandar uma mensagem lá no @sonoarretadopodcast. Pode nos seguir também pelo YouTube. E a gente agradece demais pela audiência e até o próximo episódio. Até.